Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o curso jurídico Novos Paradigmas do Federalismo, realizado aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro. O evento é uma parceria da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, a Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, EGF, e a Escola Nacional da Magistratura. Aqui ao meu lado, o ex-procurador da República, Aristide Junqueira, vai contar para nós sobre os impactos das decisões judiciais sobre o federalismo e como o federalismo também impacta as decisões judiciais. Doutor Aristides. As decisões judiciais são sobre o federalismo. Compete ao Poder Judiciário, a meu ver, pelo contexto constitucional, velar pelo federalismo brasileiro. Sabendo-se que a federação, essa forma de organização do Estado, que é a federação, é uma cláusula que nós em direito chamamos cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser mudada na Constituição. Ela é intocável. Então é uma questão constitucional, cabe então guardar a Constituição. Ah, sim. Ela sempre guarda a Constituição, principalmente quando há litígio entre Estados federados que podem abalar a unidade da nação, ou também podem fazer com que essas unidades litiguem até mesmo contra a União. Litigar contra a União, até aí tudo bem, mas enquanto esse litígio afeta essa unidade da federação, aí o papel da Justiça, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é essencial no sentido de apaziguar. Vou começar agora com o professor da Universidade Federal de Uberlândia e mestre em Direito Público pela mesma universidade, Alexandre Valmont Borges, e um dos coordenadores do curso aqui, Novos Paradigmas do Federalismo. Professor, quais são os desafios na aplicação do princípio federativo e quem são os mais prejudicados no caso de descumprimento? Nós não atentamos à complexidade de uma estrutura federativa como é o Brasil. Muitas vezes nós olhamos, para estados, municípios e União e não atentamos ao grau de complexidade. Veja bem, 26 unidades como estados e Distrito Federal, um poder central e mais de 5 mil municípios. Quando nós analisamos essas várias fontes de poder ou centros de poder, o principal prejudicado, aquele que interessa, é justamente o administrado, o cidadão do dia a dia, Desde uma questão trivial, por exemplo, quem deve manter, quem é o responsável pela manutenção desta rodovia em frente à minha casa, até questões mais complexas, como quem produz a lei nesse caso específico. Uma lei penal, quem produz, uma lei ambiental, quem é que produz. Então é o administrado, o jurisdicionado, na verdade, aquele que acaba recebendo os impulsos ou as ondas dos problemas do federalismo. E o governo central acaba municipalizando alguns serviços, mas não transferindo recursos como responsabilidade. A Federação Brasileira tem um desenho muito interessante nos dias de hoje, que nós percebemos o seguinte. A União, que é esse poder central que você mencionou, ela acaba sendo uma espécie de grande gerente em várias ações, um gerente que olha para todas as atividades e também é a grande produtora das normas. Mas como foi muito bem colocado na sua pergunta, a execução, que eu vou usar uma expressão coloquial, botar as mãos à obra, realmente isso fica em cargo dos municípios e dos estados. Questões que hoje em dia tocam diretamente, vamos usar como exemplo, segurança pública, sistema de transporte coletivo, saúde, são as coisas do dia a dia. Então nessa estrutura federativa, este grande gerente que é a União, acaba entregando uma grande dose de responsabilidade na execução aos municípios e aos estados. A solução seria uma revisão constitucional, uma emenda à Constituição ou um pacto federativo republicano? Na verdade, nós teríamos que fazer um pouco de cada um desses apontamentos. É óbvio que algumas normas constitucionais merecerão algum tipo de reforma. Mas mais do que isso, há um conjunto de leis a necessitar de modificações para adequação a uma nova estrutura federal e também uma nova ordenação dessas ações administrativas na estrutura federativa. Doutor Walter, no país o princípio federativo é constitucional, mas na prática dessa forma que acontece. Seria preciso um novo pacto republicano, um pacto federativo? O federalismo é um conceito inserido na Constituição
e isso nas sucessivas constituições que o Brasil já teve, e ele vem sendo amadurecido ao longo do tempo. Federalismo puro nós não temos na prática. Isso, na verdade, é fácil a gente identificar que a guerra fiscal, que reclama urgentemente uma reforma fiscal no país, a reforma política, a forma de representação nos estados, a eleição de deputados, senadores, vereadores, tudo isso demanda ainda um aperfeiçoamento para que nós consigamos concluir o Estado federal nos moldes em que a Constituição prevê, mas na prática, efetivamente. Quando há conflito de um Estado para o outro, de um Estado sobre o município, de um poder sobre o outro, a coisa vai parar no Judiciário? Sempre se desdobra no Judiciário. O Judiciário hoje vem desempenhando um papel que não é o seu papel fundamental, mas, no mais das vezes, na ausência da legislação, na ausência de pronunciamento do Congresso Nacional, o Judiciário não pode se furtar a dar a solução ao problema. E isso é um erro gravíssimo porque desvirtua a função de Estado do Poder Judiciário. A gente vê também outras situações, como por exemplo órgãos como o Conselho Nacional de Justiça querer impor regras e horários de tribunais, funcionamento de tribunais estaduais. Como é que é isso? O Conselho Nacional de Justiça, em que pese a sua formação de homens qualificados, de pessoas qualificadas, da intenção e da sua construção constitucional, em alguns momentos vem demonstrando o excesso, o exagero e algumas aberrações jurídicas implantadas em favor de uma construção justiceira de reforma do Poder Judiciário. Isso, sabidamente, nem a Associação Brasileira de Magistrados, nem as associações estaduais, nenhuma associação de magistrados concordaria com esse excesso, e o próprio Supremo Tribunal Federal, em momento oportuno, vai estabelecer os limites que o CNJ deve obedecer dentro do que a Constituição regra. Muito obrigado. Bom, ouvimos aí magistrados, professores e procuradores sobre o federalismo e suas repercussões nas decisões judiciais e também como a não aplicação do princípio federativo pode desequilibrar a relação entre os poderes e entre as unidades da federação, gerando distorções como, por exemplo, a guerra fiscal. Bom, nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.